Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Seja todos bem-vindos, seja todos bem-vinda. Glória a Deus. Antes de a gente iniciar, quero apresentar para vocês slide 1, né? Slide 1, slide 2, slide 3. Vamos parar no slide 3, né? Antes de conversarmos, vou te apresentar isso aqui. Glória a Deus. Todos vocês, eu desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa leitura da EBD, glória a Deus, né? Uma boa leitura da nossa lição, que é da lição 7, né? Glorificado seja o nome do Senhor, que é do dia 17 de agosto agora. Então eu quero estar compartilhando com vocês a leitura diária. Olha para aí que privilégio. Glorificado seja o nome do Senhor, não é? De segunda-feira, que está lá em João 16, 33. Glória a Deus. Porque eu coloquei aí, inscreva-se em nosso canal, não é? Não é no meu canal, é no seu, é no nosso, é no canal de todos que aqui estão. Então está escrito aí, como está aí, né? Aleluia, glória a Deus, que eu preparei esse slide 1, o slide 2 e o slide 3 para vocês, sejam todos bem-vindos à EBD, né? Que é do estudo dia 17, de domingo que vem ainda, ou seja, você tem a semana toda para estar estudando, glória a Deus, o livro, né? Esta lição, para quando você chegar lá na tua escola, não é? Você não terá nenhuma dúvida. Quando você chegar no domingo e assentar com os teus irmãos reunidos ali para aprender com o professor dos professores, o Espírito Santo, glória a Deus, que ele te espera de braços abertos para você aprender com ele. Porque hoje o nosso professor na escola dominical, tem os nossos professores, claro, nossos irmãos em Cristo Jesus, primeiro o Espírito Santo, né? Glória a Deus, é quem está dirigindo a igreja de Jesus, glória ao Senhor. Então, se você não é inscrito em nossos canais, nossas páginas, inscreva-se, né? Compartilhe, porque quando você aperta aqui o dedinho aqui, ó, olha aí, sabe o que vai acontecer? O YouTube vai estar te notificando os novos vídeos quando eu estiver colocando aqui. Porque tem vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E também tem domingo, palavra de edificação. Glória a Deus. Se você caiu aqui neste canal, não saia, você está no local certo. Porque aqui tem palavra de edificação, aqui tem a palavra do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui tem Bíblia, aqui tem ensino, glória a Deus, né? Então, meus irmãos, se você ainda não faz parte do canal, então compartilhe, porque você está crescendo o canal, você está edificando o canal e o Senhor está vendo e vai te abençoar, porque Ele está na sua morada, mas a terra é contemplada, não é? Por Ele, nada passa a ser despercebido. Tem muita gente que fica compartilhando nada que edifica, nada por nada. Né? Você não está compartilhando qualquer coisa, não. Você está compartilhando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aquela que muda as pessoas, que cura, que liberta, que salva. Glória a Deus. Aquela que faz coisas tremendas, que é o que? A palavra de Deus. Se você crê com fé, receba a tua vitória aí, receba a tua cura, a tua libertação, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra vai dizer, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, você pode mover montanha para um lado e de outro. Glória a Deus, a tua fé pode fazer coisas tremendas. Aleluia. E se você já é inscrito, inscreva-se. E se você já é inscrito em nosso canal, continua firme e forte compartilhando, porque o Senhor vai te abençoar. Continua na presença, dando fruto do Espírito Santo. Galatas 5:22. Glória a Deus. Que Galatas 5:22 se cumpra em nossas vidas. Glória a Deus. Vamos para nosso segundo slide.
Como você vê, nossa lição atual, né? Glória a Deus, que a igreja em Jerusalém. Esse estudo é do dia 17 de agosto de 2025. E tem também o livro de José Gonçalves, a igreja em Jerusalém, que é um ensino a mais, um estudo a mais para nós, porque eu tenho ele. Eu vou até, nos outros vídeos eu não tinha mostrado ainda, agora eu vou mostrar para você ver. Eu tenho ele, ó. É um livro muito bom, eu indico, né, porque é um estudo a mais para a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos para o slide principal. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui, como você está vendo, né, a leitura diária de segunda-feira, que é da lição 7. Vamos aqui, o que é que tem na lição 7? Lição 6, lição 7. Glória a Deus. Estamos na lição 8, né? E a lição do dia 17, né? Olha aqui, segunda-feira, João capítulo 16, versículo 33. Olha aqui, a perseguição na rota da fé cristã. Perseguição na rota, né? Na rota da fé cristã. Glória a Deus. Bom, vocês estão vendo a simbologia, Jesus conversando aí, né, com o seu povo, com a sua igreja, reunido ali. Olha o que ele está dizendo aí. João capítulo 16, versículo 33. Lembrando que eu estou sempre na Almeida Revista Corrigida. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Isso aqui é o Senhor depois que foi para a cruz. Glória a Deus. E ele diz que sempre estava alertando aos discípulos que ele seria entregue na mão dos pecadores. Né? Ele ia perecer, morrer, mas em 3 dias ele ressuscitaria, e de fato ressuscitou. E ele apareceu para muitos. É só você ver aí nos evangelhos, nos livros dos evangelhos, glória a Deus. Você vai ver ele falando, se apresentando para muitos discípulos, glória a Deus. E apresentou os seus discípulos, que seus discípulos ainda estavam temendo a perseguição, né? Eles tinham, claro que eles tinham o Espírito Santo, mas não tinha ainda recebido o revestimento, lá em Atos, que é a promessa, né, do Espírito Santo. Ele estava todo temeroso ali por causa dos inimigos da igreja, por causa das perseguições. E Jesus disse para eles ali, apresentou-se para eles, dizendo: olha, vocês têm bom ânimo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, olha aí, em Jesus temos paz. Mas ali ele está dizendo, ele tem uma advertência ali, ó, tereis aflições. Mas, aqui, mas tem, ó, vírgula, mas tende bom ânimo. Olha aí, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dizendo, né? Vou em frente porque eu estarei com vocês. Glória a Deus, até chegar em Atos, né? E aí lá em Lucas 24, 45, ele abriu os entendimentos dos discípulos para que pudessem compreender as escrituras. E o 49 vai dizer, olha, vocês fiquem em Jerusalém, glória a Deus, porque ele virá, a promessa de Joel 2, 28, né? Ele virá, quem? O Espírito Santo, o Paráclito, glória a Deus. E todos que ficaram ali em Jerusalém, receberam ali em Pentecoste o Espírito Santo, foram batizados, falaram língua, batizados com fogo, falando as línguas das nações. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra que a gente aprenda aqui, temos que ficar em Jerusalém. Em Jerusalém o que? A igreja. Ficar ali na igreja reunido, aleluia, glorificando o nome do Senhor, no mesmo propósito, na mesma caminhada, do mesmo pensamento, não é? Do mesmo espírito, na mesma fé. Glória a Deus. Galatas 5:22, dando fruto do Espírito Santo. É só você ver lá em Galatas, né?
Nós temos que dar este fruto, glória a Deus. Agora, só podemos dar esse fruto se tiver o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, meu irmão, nada disso vai acontecer na igreja. Vai vir as perseguições, a igreja vai recuar, vai querer sair. Por quê? Porque falta a presença do Espírito Santo. Jesus, como nós sabemos, Jesus veio como Deus, e como homem. E como homem, ele venceu, porque ele tem o Espírito Santo. Ele, como homem, ele foi revestido com o Espírito Santo. Glória a Deus. Foi revestido com poder. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele, através do Espírito Santo, ele venceu o mundo. Glória a Deus. E nós temos essa condição, porque o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo está na igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele é quem nos dá força, ele que nos impulsiona. Só precisamos estar unidos e buscando a sua presença e tendo intimidade com ele. Porque só podemos anunciar as boas novas, enfrentar principalmente esse século de hoje, com a presença dele. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Olha aí, refere-se à vitória sobre o mundo e suas adversidades, enfatizando a obra redentora de Jesus, a certeza de triunfo para aqueles que creem nele. Olha aí, se Jesus venceu o mundo, porque a gente sabe o que o Senhor passou. Ele venceu o mundo, aleluia. Ele passou pelo que passou, mas continua ali, Vê uns desânimos, porque o Senhor Jesus, ele veio desânimo para ele. Claro que ele veio como homem. Ele sentiu ali mesmo, porque ele sabia que ia para a cruz, ia morrer morte de cruz. Não é fácil não, meu irmão. O que o nosso mestre passou, não. A oração dele, como todos sabem, ele suou sangue, disse ao Pai: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim. Mas logo em seguida ele diz: seja feito a tua vontade, não a minha. E a vontade do Pai todos sabia que ele tinha que morrer, tinha que ir para a cruz, para resgatar, para unificar a igreja novamente para a sua presença, porque o primeiro homem afastou a humanidade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus veio e unificou novamente. Então todos foram unificados com o Senhor Jesus. Todos que aceitam o Senhor Jesus morrem na cruz, e ressuscita com o Senhor Jesus. Morre para este mundo, morre para o mundo. Ou seja, não pratica mais as coisas desse mundo, anda no caminho do Espírito Santo, anda exalando santidade, anda fazendo a vontade do Senhor, Glorificado seja o nome do Senhor, para que porque a nossa essência, quando Jesus unificou a sua igreja, a nossa essência que estava perdida foi recuperada. Glória a Deus. Então essa essência nós não podemos, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, essa essência não pode ser perdida. Não podemos perder essa essência. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, ao qual foi recuperada por Cristo na cruz. A nossa essência é o que? Nossa morada celestial, nosso estado natural. Quando nós terminamos o culto, para onde nós vai? Qual é o nosso destino? Nossas casas. É a nossa morada. É a nossa essência aqui na terra, que é nosso destino final. Aqui na terra, mas só que o principal é lá. A nossa essência é diretamente para o reino dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, boa leitura. Segunda-feira você tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado para estar estudando. Então, boa leitura, se aprofunda e que Deus te abençoe e busque a presença do Espírito Santo para que essas coisas que vêm sobre a tua vida caem por terra. Glória a Deus, porque é só Ele para nos ajudar, mais ninguém. Ninguém pode nos ajudar. Ninguém pode seguir na presença de Deus, meu irmão, principalmente nos dias de hoje, se não tiver a presença dEle, do Espírito Santo. Tem que ter, porque senão não consegue continuar na caminhada. Pelas nossas forças não tem como. Logo a queda é grande, porque não tem como seguir com as próprias forças. Tem que ter Ele, o Espírito Santo. Então fiquem na paz do Senhor Jesus e até o estudo de terça-feira. Glória a Deus.